Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai desenhar um olho no estilo mais realista, tá? Eu estou utilizando o Photoshop e nós vamos fazer tudo isso com o mouse, tá bom? Então vamos lá, eu estou colocando aqui uma esfera sobre um fundo cinza, tá? Estou utilizando o fundo cinza e estou colocando nessa esfera uma sombra, tá? Estou colocando ali uma sombra que é para a gente dar um volume para essa esfera branca, tá? Eu estou escolhendo um tom um pouco rosado porque para aparentar um pouco o globo ocular, tá? Na sua profundidade. É claro que isso talvez não seja muito funcional quando a gente vai colocar isso no olho de um personagem. Mas para a gente poder fazer aqui o olho direitinho e ele ficar o mais realista possível, a gente vai fazer assim. E agora eu estou colocando aqui mais um ponto de sombra, que é para dar mais volume a essa esfera, tá? Então eu vou diminuindo aqui um pouco a intensidade dessa sombra. E do outro lado eu criei uma nova camada e estou colocando agora um ponto de luz. Como tudo eu estou fazendo um teste aqui, então nem tudo dá certo no momento que a gente está fazendo, tá? Então, como não funcionou aqui a máscara, a camada de corte, então eu resolvi apagar e vou fazer isso de outra forma, tá? Aqui novamente eu estava tentando fazer algumas experiências, deixar um pouco mais opaco o fundo para dar uma claridade maior na frente. E no fim não deu muito certo isso, eu acabei deixando na ideia inicial. Olha, aqui vocês podem perceber que eu estava jogando a luz. E no final das contas eu vou acabar fazendo uma camada para essa luz. Vou pintar ela com o pincel aqui eu estou fazendo algumas manchas e estou utilizando a ferramenta borrar para a gente fazer aqui alguns pontos de luz, né? Ficar um pouco mais realista. Aqui eu estou colocando a borracha para apagar um pouquinho, que a gente não quer muito disso. Bom, agora eu vou desenhar a parte que seria a íris, tá? A gente fez o globo ocular. Agora a gente vai colocar a cor aqui. Então eu vou escolher um degradê na forma linear. Então na parte de cima eu vou dizer que eu quero um tom mais escuro. Na parte de baixo eu quero um tom mais claro. Tá? Então eu vou mexendo ali, procurando a melhor forma possível para ficar esses dois tons, tá? Aqui eu já estou encontrando. E tá ótimo assim. Agora eu vou colocar aqui uma sombra interna, tá? Essa sombra interna é para dar um volume interno, né? Dentro da íris. Agora com o pincel mais macio eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer alguns pontos de luzes aqui. E depois eu vou borrar isso daqui para dar um efeito lá dentro da íris, tá? Vou diminuir a opacidade para não ficar tão branco. E vou fazer alguns riscos aqui, alguns borrões. Porque tudo na verdade é um grande teste para a gente ver como que tudo se comporta, né? No Photoshop há várias formas de fazer isso, né? Eu estou fazendo da forma mais artesanal possível, né? Mais manual possível, para ter essa graça do desenho, né? Por mais que a gente esteja fazendo com o mouse, é importante deixar a imagem com cara de pintura, né? Aqui eu fiz uma máscara invertida, né? Pra gente tirar o excesso. E agora eu tô fazendo a pupila. A pupila, ela é preta mesmo, né? E eu vou fazer na pupila um ponto de luz, né?
Mas antes disso eu estou fazendo mais algumas luzes na parte da íris. A gente vai manchando, vai vendo o que dá certo, o que fica legal, o que não fica. E agora sobre essa camada eu tô colocando mais uns pontos de luz, né? Para dar aquele reflexo, né? Tô diminuindo a opacidade novamente. Você pode testar isso com várias camadas. Vou escolher um pincel duro agora para fazer aquele ponto de luz da parte preta do olho, né? Escolhendo o pincel macio aqui. E vou fazer um pouco de luz ali para dar volume nessa parte preta. Mas eu não sei se isso é o ideal, então eu não mantive isso, eu tirei. Eu resolvi tirar porque não ficou legal, né? Agora, sobre o fundo, eu joguei uma sombra externa pra gente dar aquele esfumaçado e dar mais profundidade nesse olho. Então eu escolhi um tom esverdeado escuro porque eu estou fazendo verde um olho na cor verde, tá? Então se você estiver fazendo um olho na cor azul, você vai utilizar o azul mais escuro e assim por diante. Aqui eu estava testando algumas coisas que também eu não gostei, mas vale a pena a gente deixar aqui para vocês acompanharem e testar também várias coisas. Agora aqui, olha, estou fazendo uma sombra externa na parte da íris. Ela também eu coloco um pouco escura. Continuo ajeitando aqui a parte da íris. E vou dando os borrões. Não me preocupo com o que está indo para fora, porque depois com aquela camada eu vou tirar. Agora é só inverter e cortar. Agora eu estou fazendo sobre todas as camadas ali um ponto de luz mais forte. Você pode também testar alguns reflexos sobre o olho, mas eu acabei tirando também porque no fim não ficou do jeito que eu gostaria que ficasse. Então eu juntei tudo numa camada só. E para terminar aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma sombra. Essa sombra geralmente ela fica sobre as pálpebras, né? Quando tá no personagem. Mas eu vou colocar aqui só para dar um pouco mais de realismo. Apaguei um pouco a borracha. E sobre isso eu tô colocando mais um ponto de luz mais forte, né? Então isso dá a ideia de uma transparência, dá a ideia de volume e fica bem legal. Agora, para finalizar isso aqui mesmo, eu vou utilizar uma textura, né? Pra gente poder dar um grau melhor naquilo que a gente está fazendo. Mas só para dar um apoio. Então eu escolhi uma imagem de uma íris. Existem várias na internet, você pode pesquisar de acordo com aquilo que você está utilizando. Vou jogar numa nova aba aqui.
Vou recortar esse fundo. Maravilha, do jeito que tá aqui, eu vou transportar ele então para lá. Ele é pequeno, então eu vou redimensionar. Não vou me preocupar muito com a qualidade, porque isso aqui é apenas para dar um apoio nas texturas da nossa íris. Então eu vou colocar mais ou menos no tamanho e vou dar um OK. OK, a gente dá com o Enter, né? E agora eu vou colocar essa camada como sobrepor. Então veja que ela sobrepôs o que a gente fez de fundo. Só que agora fica muito artificial também deixar assim, porque acabou apagando aquilo que a gente pintou, né? Então eu vou dar uma opacidade até que ela se funde com o fundo que eu já tinha pintado. Então dessa forma aí a gente tem o nosso olho realista. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ver agora como que funciona esse olho no personagem. Então no próximo vídeo fique atento aí, tá bom? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.